Graça e paz, meus irmãos e amados. Aqui quem vos fala é o evangelista Alexandre. Hoje eu quero estar trazendo uma palavra de Deus para a tua vida. Quero te convidar, se você não for inscrito em nosso canal, por favor, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Coloque ali a opção todas. Assim, quando tiver um vídeo novo, o YouTube estará te avisando. Amém? Meus irmãos, hoje quero estar trazendo uma revelação da parte de Deus. Nós vamos estar lendo aqui o texto, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Vai dizer assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram do dilúvio. Ou seja, esse versículo bíblico aqui que Pedro está se referindo foi o período em que Noé recebeu a incumbência de Deus para construir a arca, e este processo da construção demorou 120 anos. Naquele período não havia chuvas, o que havia era um vapor de água que subia sobre a face da terra, onde mantinha toda a vegetação, né? A vegetação crescia através deste processo. Então, imagine aquele período Noé sendo zombado, né? Por aquelas pessoas. Aquelas pessoas vendo a construção daquele grande barco, o quanto que eles não irritavam Noé. E Noé estava ali para cumprir a palavra de Deus, né? Construindo aquele grande barco. Hoje, nós lemos aqui este texto bíblico em que Jesus Cristo, ele desce às regiões mais baixas, ele desce ali ao inferno, né? Onde ele prega para aquelas pessoas que outrora, naquele período de Noé, estavam ali, zombando de Noé e zombando de Deus. Quando isso aconteceu? Assim que Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário, ele ficou 3 dias, né? Ficou 3 dias no seio da terra, né? E foi pregar a estes espíritos que estavam em cadeias. Não quero me aprofundar muito a esse tema, mas assim como o pecado entrou por um único homem, e o pecado ele é quebra de princípio espiritual, né? Adão ele desobedeceu uma ordenança de Deus, trazendo sobre si uma condenação, e essa condenação passou a toda a raça humana. Então a lei ela é espiritual, mas nós somos carnais, né? Estamos vestidos num corpo de carne, temos uma alma, um espírito, e estamos dentro deste corpo de carne, mas a lei é espiritual. Então, para que eu possa obedecer a palavra de Deus, eu preciso estar em espírito. Deus disse na Bíblia, na sua palavra, que ele procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, para que eu possa ter contato com Deus através da sua mensagem e crer na sua mensagem, eu preciso me tornar uma pessoa espiritual. Eu preciso buscá-lo no meu espírito. Então, eu preciso receber de Deus, através de Jesus Cristo, uma novidade de vida. A todo aquele que vem até Cristo se torna uma nova criatura. Essa nova criatura é uma pessoa que nasce espiritualmente para o reino de Deus, e a partir do momento que Jesus Cristo entra na vida de uma pessoa, essa pessoa se torna uma pessoa espiritual e começa a ter compreensão das coisas espirituais. A palavra toda, a Bíblia, ela é um livro, mas ela é um livro vivo. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é espiritual. Então, se você estiver na mesma sintonia espiritual, você vai compreender as coisas espirituais de Deus através da ajuda do Espírito Santo. Então, somos conectados a Deus através do processo da regeneração de Jesus Cristo. Ele vem para nos salvar, ele vem para nos dar uma vida com abundância, então uma vida espiritual. A partir do momento que você tem uma vida espiritual,
Você começa a compreender as coisas do Espírito. O homem carnal não compreende, porque as coisas, né, se distinguem. Então, Jesus Cristo ele precisou pagar o preço. Que preço foi esse? Ele morreu a nossa morte. Ele provou a nossa morte. Não só a morte física, mas a morte espiritual. Jesus desceu à parte mais baixa, pregou os espíritos em prisão. E após isso, ele ressuscitou ao terceiro dia e está na presença do Pai. Então, Jesus ele provou a minha e a sua morte. Não é apenas você vive essa vida e você morre e desce à sepultura. Não, existe uma segunda morte. A segunda morte se encontra ali, Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. Né? Vai falar sobre a segunda morte. A segunda morte é a condenação eterna. É a condenação total, né, daquele que se distancia de Deus. Capítulo 20, versículo 14, aqui em Apocalipse, vai dizer: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E o versículo 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é a condenação eterna, é a segunda morte, né? Então, Jesus ele provou a morte espiritual por nós. Éramos para sermos condenados e lançados no inferno e, consequentemente, no lago de fogo, que é a segunda morte. Essa é a morte espiritual. Mas Jesus ele venceu a morte, ressuscitou por mim, por você e está hoje na presença do Pai. Então, eu não posso te convencer para você aceitar Jesus. Mas a palavra vai dizer que aquele que negar Jesus Cristo, e naquele dia ele vai negar essa pessoa diante de Deus. Mas aquele que aceitar Jesus Cristo em vida, no dia do agora, do hoje, neste momento, aquele que aceitar Jesus, naquele dia Jesus vai confessá-lo diante do Pai. Jesus vai falar: aquele que perseverar até o fim, que fim é esse? Aquele que perseverar a fé em Jesus Cristo até o fim da sua vida, este vai herdar a vida eterna. Então esse é o presente de Deus através de Jesus Cristo. A graça veio por um único homem, Jesus Cristo. E a sentença do pecado entrou por Adão. Assim, quando ele caiu, toda a humanidade caiu. Mas quando Jesus veio trazer a revelação do Pai, morrer por nós e substituir a nossa morte pela vida que ele nos oferece, recebemos de Deus o presente da vida eterna. Então Jesus Cristo ele representa hoje para mim e para você aquela arca, a arca de Noé. Ele é a arca da nossa esperança em salvação. Hoje Jesus Cristo ele é a arca que nos conduz à salvação. Ele é a porta que nos conduz à vida eterna. Ele é o bom presente de Deus, aquilo que Deus teve de melhor para nos oferecer, ofereceu a Jesus Cristo. Então o que eu tenho para oferecer para você hoje é Jesus Cristo. Ele é o único que vai te conduzir à presença do Pai. É Ele que apaga a sua dívida. Ele é aquele que perdoa os teus pecados. Ele é aquele que te oferece a esperança da salvação eterna. Ele é aquele que te oferece e estende as mãos para que você possa andar com Deus naquele dia. Porque a palavra vai dizer ali em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação através de Jesus Cristo. Então, hoje, Jesus ainda representa esta arca. Né? Aquele que entrar por ele encontrará vida, mas aquele que ficar do lado de fora, quando essa porta fechar, vai ficar em juízo. Então, aquele que o aceitar hoje e permanecer até o fim, esse será salvo. Mas aquele que negar Jesus, né, infelizmente, este aí enfrentará o juízo naquele dia. Então, o que eu tenho para te oferecer hoje é o que Jesus falou. Né? Aquele que aceitá-lo será livre da condenação eterna. Então, aquelas pessoas na época de Noé ficaram do lado de fora. Noé pregou para elas durante 120 anos.
da qual, quando chegou o tempo certo, ele, Noé e sua família entraram dentro da arca e Deus selou a porta e veio o dilúvio. E aquelas pessoas ficaram do lado de fora. Hoje, ainda estamos no tempo da graça. Jesus é a porta desta arca, que a porta ainda está aberta. Aquele que entrar por ela encontrará vida, a vida eterna. O presente que Jesus tem para mim e para você. Mas aquele que ficar do lado de fora, infelizmente, naquele grande dia, Jesus não vai reconhecer aquela pessoa e aquela pessoa ficará para sempre longe da presença de Deus. Cabe a você escolher de que lado você quer estar. Você quer estar do lado daqueles que são os vencedores, que vão entrar dentro daquela arca e permanecer seguros? Ou você quer estar do lado de fora ainda? A escolha é sua. Eu não posso forçar você a escolher, mas eu posso te orientar e mostrar que o caminho é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Amém? A mensagem que eu tenho para você é isto. Jesus provou a nossa morte, desceu ao inferno, pregou aos espíritos que estavam aprisionados, aguardando o juízo, e Jesus é aquele mesmo que morreu na cruz e ressuscitou e trouxe com ele a salvação a todos aqueles que crerem no sacrifício dele. Basta que você creia no sacrifício de Jesus e você encontrará em Jesus a resposta que você tanto procura. Renuncie o pecado, abandone o pecado, agarre-se a Jesus, pois Ele é o colete da nossa salvação. Ele é o bote que está passando agora, buscando salvar aqueles que se encontram perdidos, aqueles que se encontram mergulhados nos seus pecados. Jesus está passando agora com o seu bote, estendendo a mão para te chamar. Amém? Cabe a você tomar essa decisão, pois a palavra de Deus vai dizer que o homem está destinado a viver uma única vez, vindo depois disso o juízo. Haverá um juízo. E naquele dia, aquele que estiver ao lado de Cristo vai vencer. Mas aqueles que estiverem distantes de Cristo, que não aceitaram o seu convite, infelizmente, a Bíblia vai dizer que chegou o momento do acerto de contas. Amém? Vai chegar o momento do acerto de contas. E não tem ninguém que vai escapar da mão de Deus naquele dia. Pois aquele que estiver com Cristo será o vencedor. Mas aquele que estiver distante de Cristo e rejeitou os seus convites, infelizmente, haverá uma dura condenação, haverá um duro juízo. Engana-se aqueles que acham que Deus é somente amor, mas Deus também é justiça. Deus é fogo consumidor. Então, se nós estamos aqui hoje em dia, é pela graça. Se fosse na época da lei, Deus já tinha consumido essa terra. Amém? Fique com Deus, que Deus possa te abençoar. Se você gostou, compartilhe este vídeo com mais pessoas, pois Jesus está passando, estendendo a sua mão e buscando aqueles que se encontram perdidos, pois somente Ele nos conduz à vida eterna. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe.